Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e hoje a gente vai falar de Ecclesia Sua e o progressismo cristão. Eu li esse livro aqui, tá? Da editora Centro Anchieta, do padre Júlio Mainville. Ele é um teólogo, né, do século XX e um exímio teólogo da história. Sua fidelidade a Jesus Cristo se apoiava sobre a rocha de Pedro, nos ensinamentos de seus sucessores, os papas, e por isso mesmo em seu conhecimento profundo de Santo Tomás, que o levava a confrontar todas as novas problemáticas com segurança doutrinal. E aí vem a Ecclesia Sua, né, na época ali do Concílio Vaticano II, e ele fez algumas palestras, né, numa conferência sobre esse tema em 1964. E daí que eu fiquei interessadíssima com isso por conta do progressismo, né, eu estava vendo essas questões sobre mudança da missa, mudança das diretrizes, né, diretrizes não, mas do senso comum da igreja, que parece que muda, né, e as pessoas acabam aceitando aquilo que não é para aceitar, tentando conversar com o mundo, e aí você tem esse diálogo, que é, na verdade, um dos temas dessa encíclica, como que a igreja conversa com o mundo e que mudanças que a igreja pode fazer para se comunicar com o mundo sem perder a sua essência. E é exatamente a encíclica. E aí eu imprimi a encíclica, que é maravilhosa, tá? Eu imprimi, assim, para ler, grifar e tudo mais. E é muito, muito, muito boa. Eu desorganizei as páginas agora, como é que eu vou fazer? Mas, enfim, a primeira coisa que eu achei interessante foi como que é fácil ler, né, essa encíclica. Ela tem uma linguagem tão gostosa, sabe? Não é uma coisa assim, é um papa que tá falando, então deve ser uma coisa muito difícil e tal. Não, gente, é realmente muito fácil de ler, tá? Ela é grandinha, tem aí 30 e poucas páginas, 36, 38, um negócio assim. Mas não cansa, né? Muito bem dividida, muito bem falada. A encíclica vai ter como objetivo, então, falar sobre três coisas. Ela é dividida na consciência que a igreja tem de si mesma, a renovação da igreja para, né, consertar os seus defeitos e o diálogo entre a igreja e o mundo moderno. E essa sequência, ela é perfeita, né? O interessante de ler a encíclica e depois de ler o livro é que você vai percebendo que o padre Júlio de Mainville já sabia que essa encíclica podia, né, se transformar numa desculpa para o progressismo cristão dentro da igreja. A igreja, né, em essência, a igreja precisa enfrentar, né, a mudança que acontece do lado de fora dela. Porque a igreja passa por momentos, né, por épocas em que ela consegue se impor à sociedade de uma forma, e ela não consegue mais fazer isso hoje em dia. Então ela precisa saber que os seus fiéis mudaram, os seus fiéis estão com ideias totalmente diferentes, e ela precisa, né, enfrentar essas mudanças. Tudo isso contamina a vivência da igreja e tem também a ideologia interna. Então é muita coisa forçando a igreja a mudar, a abrir mão de algumas coisas. Os três passos que a encíclica traz, né, que é a consciência, ajuste e diálogo, é para que a igreja saiba o que ela é, né, o que ela tem que ser, e se ajuste, porque existem erros, porque nós, seres humanos, enfeiamos a igreja, né? Então a gente precisa transformar isso, embelezar o rosto da igreja com a santidade e depois dialogar com o mundo e não ser contaminado por ele, mas salvar o mundo pelo que a igreja tem, né, de divino. E o autor assevera, a encíclica exclui as possibilidades do progressismo cristão. Qual é a proposta do progressismo cristão, né, que o padre Júlio fala que fere aí a visão ortodoxa, né, de concepção da igreja? É a ideia de que a tarefa pastoral é feita dos leigos de baixo para cima. Aí eu fiquei esperando, né, ele fazer essa definição, porque o que eu chamo de... Eu não tinha ideia do que era progressismo cristão, né, na ideia da igreja católica. Mas pode haver também uma visão excessivamente humana da tarefa pastoral da igreja, uma visão progressista no sentido pejorativo, que considera principalmente que a igreja está formada por homens, desde baixo até em cima, como se fossem os leigos os que devem determinar aos sacerdotes, e os sacerdotes aos bispos, e os bispos ao papa. Uma sociedade mais humana que divina, na qual a razão de ser da igreja se colocaria sobretudo em seu caráter de povo de Deus, e mais ainda como se o povo, por sua própria virtude, pudesse subir até Deus. E aí, menino? Quando eu li isso, eu até anotei aqui embaixo não, anotei aqui do lado o seguinte: esse seria o modelo congregacional. Por quê?
Para fazer, né, esse esclarecimento, assim, por que eu anotei isso? Quando você pensa em como a igreja deve se organizar, quem é católico, quem nasceu católico, pensa como a igreja se organiza de cima para baixo, né? Ela tem Cristo, que funda a sua igreja e dá aos discípulos, aos seus apóstolos, né? Se eu ia falar 12 apóstolos, aos seus apóstolos poderes, né? Quem ouve vocês, ouve a mim. Vocês vão perdoar os pecados. O que vocês ligarem, desligarem e tal, será ligado no céu, desligado no céu. Esse tipo de coisa, né, a gente vê de cima para baixo. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, né? Então Jesus tem todo o poder. O Pai deu a ele todo o poder de governo. E aí ele instrui isso aos discípulos. Então eu envio vocês, né? Ele vai impondo poder sobre os discípulos. E aí depois os discípulos vão fazendo, né, isso crescer, porque a igreja vai crescendo. Então, na ideia da economia sacramental, na ideia não, na realidade da economia sacramental, isso tem que crescer também. Então, vão impondo as mãos sobre esses ministros, que são aí os padres, né, que estão debaixo dos bispos, os bispos sobre o Papa. Essa ideia de cima para baixo da hierarquia, ela é a ideia normal da Bíblia, né? Tá nos evangelhos, é uma coisa muito simples de ver. Mas, né, quem nasce protestante tem que aprender a identificar o governo da sua igreja. Então, por exemplo, eu nasci numa igreja aonde era um modelo... Meu Deus, o que era aquilo? Não lembro. Era congregacional. Por quê? Vamos lá, os modelos são assim, né? Eu vou colocar em ordem do mais parecido para o menos parecido, né? Então você tem assim, uma pessoa, tem uma teologia, tem um pensamento, e aí ele vai e funda uma igreja. Então essa pessoa, ela pode escolher ali se submeter aos membros da igreja no futuro, ou ela pode falar o seguinte, eu que mando aqui, tá? Então a teologia é essa, o jeito de governar é esse, e ele resolve tudo, ele resolve o que faz com dinheiro, reforma, abertura de novos pontos de pregação, ele resolve se vai exigir das mulheres, né, que usem saia, que não sei o que, se aceita divórcio, se vai ter presbítero, se vai ter diácono, ele resolve tudo. E aí quem gostou, gostou, fica, quem não gostou, vaza fora. Esse é o tipo episcopal, entendeu? Então, uma pessoa é o papa ali daquela igreja, né? É esse modelo, né, totalmente autoritário. Aí você tem também o modelo intermediário, que é o presbiterial, que é a congregação faz ali uma eleição do corpo de presbíteros. E o corpo de presbíteros elege o pastor, entendeu? Então o pastor está submetido a esse corpo de presbíteros e é bem organizadinho e tal. Só que o poder é de baixo para cima, só que ele é intermediário. Então é o modelo mais assim... Eu acho que é o modelo do meio. E aí você tem o modelo congregacional, que é um modelo assim... Gente, sinceramente, eu acho caótico, porque eu já frequentei a igreja batista, que é congregacional mesmo. Então, tudo se resolve em sessões de votação. Então, vamos fazer uma reforma. Aí tem os detalhes da reforma, vão passar por aprovação dos membros. E aí, assim, era uma loucura. Eu era criança, eu odiava aquelas reuniões, porque elas eram eternas. Então, vai fazer qualquer coisa, tem que passar por votação da Assembleia inteira da igreja. O pastor não tem poder de nada, entendeu? O diácono também não tem nada. E isso faz o quê? Com que grupos surjam dentro da igreja. E aí esses grupos fazem força de votação e podem tirar o pastor, podem depor o pastor. É uma loucura, entendeu? Então, assim, dentro do protestantismo você tem esses três, e é óbvio que isso pode se misturar, né? Isso pode virar outras coisas. Por que eu falei isso tudo, né, gente? Vamos concluir. A Igreja de Cristo, ela tem esses dois aspectos, né? O divino e o humano. Mas, né, qual que é melhor? É o divino. E como que foi que Cristo resolveu fazer a igreja dele? A hierarquia de cima para baixo. E aí o progressismo cristão, ele faz com que a Igreja Católica comece a pensar, a Igreja Católica não, né? Os membros comecem a pensar que a igreja tem que inverter, que os membros precisam entrar dentro da hierarquia e participar e mandar, e que é o povo que ensina o padre a rezar a missa, entendeu? Que tristeza isso. E outra questão do foco meramente humano, né? Então a gente tem o foco pastoral e a gente tem o foco da missão.
O que é a missão da igreja? É salvar o mundo ou dar bens espirituais ao mundo, bens materiais ao mundo, né? Essa inversão também acontece pelo foco humano da igreja. Então, as pessoas começam a falar o seguinte: parem de evangelizar, tá? Deixem os índios serem idólatras, deixem os países em paz, parem de evangelizar, mas tem que salvar todo mundo, tem que dar comida, tem que dar dinheiro, tem que dar e tudo mais. E assim, é importante, muito importante a caridade, muito importante você cuidar, né? São Tiago fala disso, você cuidar da pessoa materialmente. Só que você não pode abrir mão da maior missão de Jesus, que é salvar as almas, né? Então, se nós somos o corpo de Cristo, nós temos a mesma missão que a cabeça. Né? Jesus deu pão, sim, claro, mas ele queria, na verdade, salvar as almas, ele queria mostrar o bem e dar esperança para as pessoas, mas para salvar as almas. E não só meramente deixar as pessoas irem para o inferno de barriga cheia, sabe? A visão progressista também pode correr no erro de querer colaborar com movimentos anticristãos em pautas sociológicas, como o comunismo. E, gente, isso foi escrito no início, tá? Lá, quando terminou o Concílio Vaticano II. Você imagina hoje, parece que as pessoas não leram a Ecclesiam Sua, né? É essa a sensação que eu fiquei. Paulo VI, nessa encíclica, vai indicar duas leituras importantes a respeito dessa questão do governo da igreja, tá? Que é a Sats Cognitum, ó, meu latim, e o Mystis Corporis, do Papa Leão XIII e do Pio XII, que vão tratar da unidade da igreja na natureza mística e espiritual do corpo de Cristo. Ou seja, já são mais duas encíclicas que eu vou ler, né? De sorte que os espíritos dos homens que a elas se confiam estão fortemente influenciados pelo clima do mundo temporal de tal forma que um risco de vertigem, de atordoamento, de aberração pode sacudir a sua própria solidez e induzir muitos aí atrás dos mais esquisitos pensamentos, imaginando que a igreja deve renegar a si própria e abraçar as novíssimas e refletidas formas de vida. O remédio para isso, para essa confusão, né, é a vida interior e a santidade do povo de Deus. E aí eu fico pensando, né, em como que as pessoas às vezes deixam passar aí detalhes, né, da vida. Tipo música, filmes, roupas, casamento, filosofias, leituras. Tudo isso deve ocupar, o centro dessas coisas deve ser Jesus Cristo, que é o temor mesmo de Deus. Então tudo que você vai fazer, você deve levar para o escrutínio da vida interior, levar todo o pensamento à obediência de Cristo. Por quê? Só assim que você vai sair do turbilhão do mundo e entender, né, o que é realmente a vida de Cristo. E como que o mundo e a igreja vão dialogar? Em Romanos 12:2, Paulo nos ensina que devemos atuar no mundo acautelando-nos de sermos contaminados e buscar a transformação do mundo pela renovação da nossa mente. E assim identificar a vontade de Deus. Parece até... O versículo tem o tom da encíclica. Na verdade, a encíclica tem o tom do versículo, né? No processo de diálogo, a igreja não se dilui no mundo. Então, a gente não sai do mundo, Jesus não pediu pra gente sair do mundo e tal, mas a gente precisa estar bem preparado pela renovação da nossa mente, estarmos bem preparados para entrar no mundo e salvá-lo. A distinção não é separação, não é indiferença, temor ou desprezo. Então, se Paulo manda a gente se diferenciar, não é para desprezar o mundo, não é para sair do mundo, não é para odiar o mundo, mas sim amá-lo para resgatá-lo. Né? Isso me lembrou muito a Chesterton, porque Chesterton fala que a fidelidade a uma nação é amá-la apesar dela, para salvá-la. Papa Paulo VI ressalta que o evangelho tem tudo para ser bem aceito. Né? Ele é adequado à razão, tem provas milagrosas que certificam a sua veracidade. Mesmo assim, sabendo da verdade, não apenas pregamos, nós apenas pregamos sem coação externa. Então, o proselitismo é violento, isso não tem como você fazer, porque o próprio evangelho já tem todas as ferramentas para atrair as pessoas. E se elas não são atraídas, né, é porque não são. Isso trata muito também da questão da liturgia, né? Como que você faz para a liturgia atrair os jovens? Meu Deus do céu, Jesus está ali. É isso que tem que atrair o jovem. A pregação precisa ser essa. Eu vou ler umas partes da encíclica agora, que eu quero que vocês ouçam o tom, né, do Papa Paulo VI, que eu achei maravilhoso, quando ele vai falar sobre o diálogo ter clareza, mansidão, confiança e prudência. Ele fala o seguinte: outro caráter é a mansidão, aprendida na escola de Cristo, como ele nos recomendou. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O diálogo não é orgulho, não é orgulhoso, não é pungente, não é ofensivo. A autoridade vem-lhe da verdade que expõe, da caridade que difunde, do exemplo que propõe. Não é comando, não é imposição. Isso me lembrou a questão dos influencers católicos, né? As pessoas estão lá vivendo a vida deles, né? As pessoas na internet, os católicos que foram acusados de serem influencers, né?
Eles estão simplesmente vivendo, né? As pessoas estão trabalhando como católicos, estão postando fotos das suas famílias, as pessoas estão falando de casamento, estão falando de amor, estão falando de santidade e, né, isso não é proselitismo, as pessoas vivem daquele jeito. Então, por quê, né? Por que que não pode? Por que que não pode falar? Por que que não pode atrair? Não adianta, né? Se você está no mundo e de repente você vê uma família, você vê uma pessoa que consegue viver e amar a Jesus, aquilo vai te atrair, gente, a santidade atrai, tá? Então, o evangelho, quando você prega ele e vive ele de verdade, né, você não precisa ser orgulhoso, não precisa ser violento, você não precisa fazer aquilo que vai ofender o outro, né? Então, isso é uma coisa que eu preciso mudar também e eu preciso parar e raciocinar para saber que o que eu estou fazendo não é por amor, então eu tenho que parar de fazer. É melhor eu não pregar do que pregar com raiva. Eu acho assim, né? Pelo menos é o que eu penso. Eu não agredir as pessoas, né, com as palavras de Cristo. Na verdade, eu tenho que amar as pessoas e daí pregar. Fazer as coisas por amor, né? E a questão da pregação, não tem como você parar, você tem que consertar o jeito que você prega, porque ele fala aqui que vê que já não pode separar a própria salvação do trabalho pela salvação alheia, de quem se esforça por introduzir continuamente no viver humano a mensagem de que é depositário. Então a igreja não pode parar de pregar, gente, não tem como ficar só nas ações caridosas, né, nessa coisa progressista, comunista, se agregar aí ao feminismo, né, as luteranas malucas do mundo aí, para fazer uma campanha da fraternidade que não prega, sabe, não prega o evangelho, na verdade distorce totalmente a missão da igreja. Olha, é um livro maravilhoso que eu li, assim, muito feliz de estar lendo, porque é um livro muito pequeno, me ensinou muita coisa, e que leiam mais encíclicas, né? É isso que ficou para mim, assim. Precisamos ler as encíclicas para poder entender aí como que os papas são abençoados com os seus, como é que chama? A graça de Estado, né? A graça de ser papa, a graça de ser padre, a graça de ser uma irmã de clausura, essas coisas são diferentes, né? A minha graça é a graça do casamento. Então eu convido vocês a lerem a encíclica e o livro. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você baixar a encíclica para ler e também o link para a compra desse livro. Muito, muito fácil de ler e muito gostoso de ler também. Muito necessário para esses tempos em que a gente confunde o papel da igreja com as loucuras ideológicas que rondam a igreja e corroem, né, a pregação do evangelho. Principalmente aqui no Brasil, né, a gente vê muito isso. E tem muita gente já falando sobre isso, né? O Centro Dom Bosco. Vou deixar linkado aqui embaixo alguns perfis que eu vejo aí abrindo os nossos olhos para não confundirmos as coisas do mundo com o Evangelho e nem deturpar o que é a Igreja Católica, a igreja que Jesus Cristo fundou da forma que fundou, tá certo? Então é isso, gente. Um abraço para vocês e até mais.